Então tá bom, como é que vocês querem começar? Querem que seja Você é daquele o jeito? nosso, você é o nosso É o âncora. o âncora, nosso Eu sou host. o Vai lá. âncora. É. Então vamos lá, para eu não ficar agarrado, já que eu sou o âncora. Então, deixa eu falar primeiro qual é o tema, né? Porque as pessoas que vão estar nos assistindo talvez não estejam contextualizadas, né? Nós já conversamos ontem, né? Então, em primeiro lugar, Pois é, boa né? O noite para que que a vocês, gente vai né? fazer aqui? O que nós devemos fazer, né? Boa noite, Jerônimo, boa noite, Rodrigo, Noite. Boa e boa Noite. noite, bom dia, boa tarde, o horário que for para as pessoas que forem assistir, né, em outros horários, né? 2020, 2021, 2030. 2021, estamos todos ansiosos por isso. Pois É é. a coisa mais esperada do momento, é o 2021. Olha que ano Né? passado o mais esperado era 2020, hein? Eu sou de outra teoria. Eu acho o seguinte, que o problema é com o ano do rato de metal, cara. Esse que é o pepino. Ele só se repete a cada 60 anos. Então, o próximo, jovem, só na próxima reencarnação, se tiver reencarnação, né? E se tiver rato de metal? Então, vamos lá, né? A conversa de hoje é sobre estudo de manuais e por manuais, né? Eu acho que esse é o assunto mais geral. Isso foi uma conversa que a gente começou informalmente, os três aqui pelas redes sociais, né? Nesse momento que a gente, à distância, tem conversado mais do que o normal, né? Quando não temos aí a chance da convivência mais cotidiana, né? O Jerônimo está lá em Valinhos, né? O Rodrigo em Curitiba, eu aqui em Uberlândia. E volta e meia a gente se encontra aí no meio virtual para trocar ideias sobre arte marcial, sobre aprendizado, sobre cultura chinesa, sobre educação, sobre várias coisas, né? E uma dessas histórias que vieram aí à tona nas nossas conversas, e que a gente achou interessante, poderia ser bacana trazer para outras pessoas refletirem, é sobre o uso de materiais, né, de manuais, sobretudo manuais antigos, né, feitos há alguns anos, algumas décadas, para se aprender artes marciais tradicionais, né, artes marciais que muitas delas já em versões anteriores, né, àquelas que nós temos hoje conhecidas, né, pensando na Lancemei, por exemplo, né, no caso do Jerônimo, seja também por outros tipos de registro que a gente tem do passado, né? Então, alguns mestres mais recentes, não menos distantes no tempo, a gente tem registros até em vídeo, né? O mestre Chen Mantin, né, por exemplo, né, que o Rodrigo conhece bem, e outros a gente tem por fotografias, também os próprios manuais começam a trazer no século XIX, no século XX, desenhos, fotografias, né? E essas linguagens vão possibilitando também a gente ter acesso a alguns sinais, né, de como se praticavam artes marciais no passado. Porém, a gente tem também uma visão no senso comum no Brasil, principalmente, mas em outros lugares talvez também, né, um preconceito de que não o aprendizado por manuais não seria algo muito bem-vindo, né, no mundo das artes marciais. Muita gente entende que a boa transmissão marcial ela se dá na relação de mestre e discípulo, ou dentro de uma escola estruturada, né, por meio de um professor, instrutores preparados, que podem, né, inclusive, fazer correções com toque, né, com contato físico. Enfim, Certos existe países muito eles essa. já não autorizam isso mais, hein, Guilherme? Oi? Eu estava vendo algumas coisas nos Estados Unidos, recomendações para professor de Tai Chi. Não toque no seu Um aluno. toque muito, né? Toque Aqui no muito. Brasil a gente toca tranquilo, né? Porque é outra cultura mesmo, né? A gente é da cultura do toque, né? O Exato. chinês ele cumprimenta assim, a gente dá abraço, beijo, quase lambe a bota da pessoa para dizer oi, né? Então é outra realidade de fato. Mas muita gente defende isso, né? Que não é possível aprender sozinho por meio de manuais ou por meio de outras linguagens que não sejam do contato direto. E me parece, assim, eu vou ser bem rápido agora no que eu vou falar e depois eu vou passar a palavra para vocês dois, mas me parece que esse preconceito ele está ligado também a um dos modos que as artes marciais elas foram disseminadas no mundo, né? Principalmente no segunda metade do século XX, a partir da década de 70, 80,
que foi pelo aprendizado por manuais feitos pela mass media, né, pela indústria cultural, muito ligado ao universo do cinema, ligado ao universo dos quadrinhos, dos programas de televisão, né, aproveitando essa onda, né, do Kung Fu Fever, né, apareceram muitos materiais, né, de banca, manuais feitos, né, para venda em massa, né, e muita gente aprendeu assim, né, criou inclusive sistemas próprios, alguns pastiches, né, a partir, né, de conhecimentos mal compreendidos, né, e isso durante um determinado momento foi visto como o resultado fatal de se aprender sozinho, né? De se aprender por meio desse material, né? Por esse de material que você pode ter acesso individualmente. E agora a gente está vivendo uma situação diferente, né? A gente está vivendo uma situação que muita gente, por exemplo, que não acreditava que era possível dar aula online, está tendo que apelar para esse instrumento, uma vez que a gente não pode abrir academias, né, e coisas do tipo. Então tem voltado aí uma ideia de que é possível ter aulas online, né, e aulas à distância. Então, minha pergunta é o seguinte: é diferente, né, quando você já conhece algo, né, já tem uma experiência nas artes marciais, já tem uma cultura dentro desse universo, e vai estudar manuais produzidos em outros tempos, né, por exemplo, para estudar, e uma diferença de um sujeito que nunca teve nenhum contato com a arte marcial e vai começar a aprender por meios, né, desse tipo de material, né, sem a presença de um professor? Então, uma questão que eu queria trazer é essa. Uma outra questão, talvez polêmica também, é se uma vez que a pessoa tenha um professor ou tenha lá a sua academia, o seu mestre, ela estudar por conta própria, por meio de manuais, por meio de vídeos ou por meio, né, de ensino à distância, seria uma traição, né, com o seu professor, com a sua escola, né, com aquela tradição em que ele está inserido? Falei demais, já. Daí eu queria mais anunciar essas questões, e aí agora é com vocês, que eu acho que são as pessoas que têm mais experiência, inclusive, e traquejo em lidar com esse material, né? Eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês. Embora eu já conheça, eu queria que vocês contassem também para os nossos colegas que vão nos ouvir. Muito bem. Posso começar? Claro. Pode, fica à vontade. Eu sou formado em Shaolin do Norte pelo mestre Shen Kawei, pelo mestre Li Chun-de e pelo professor Jorge Gefremovas. E não entrando no manual, mas entrando no escrito, assinado ali no papel, certificado mesmo. A partir do momento em que você ganha, que você recebe o certificado, é evidente que você tem que cumprir alguns requisitos, né? Mas isso também te garante uma liberdade de ação. É como se eles, penso eu, é como se eles estivessem me dizendo: olha, agora você, aspas, é um homenzinho, agora você pode tocar o seu trabalho a partir da sua própria discricionariedade. Então, o que eu fiz a partir dessa experiência? Nos últimos anos, eu venho me dedicado a aprender mais Tai Chi, a ensinar mais Tai Chi, que é uma fração do sistema sino brasileiro, e a tentar desvendar e a divulgar uma forma de esgrima chinesa, né? No caso do Tai Chi, eu aprendi dentro do sistema sino brasileiro algumas formas clássicas. Por exemplo, forma longa, Yang, 116 movimentos, que a gente treina bastante, é uma forma de duração ali de 50 minutos. Eu aprendi a forma, o sabre 13, Yang, também. Que mais? Aprendi uma espada que é muito interessante, que é a Chen Kun Tien, da escola Wu Hao. E a partir daí eu comecei a me interessar e fui buscar formações em outros estilos. Então, por exemplo, fizemos um estudo profundo da forma em 37 movimentos do mestre Chen Manqing, que é esse mestre que o Guilherme citou e que se situa ali um pé na tradição e um pé na modernidade. Ele foi um cara que escreveu manuais, foi um cara que produziu vídeos, né? Eu só vou dar uma paradinha rapidinho aqui para ver o que está passando. Com que o Guilherme acho que me mandou uma mensagem aqui. Mas parece que vai dar certo. Acho que vai dar certo, Rodrigo. Maravilha. Mas parece que vai dar certo. Acho que vai dar certo, Rodrigo. Então tá bem, então tá bom. Vocês acabaram de escutar o Guilherme falando aqui. Bom, vamos em frente. E, além disso, eu também fui atrás, por exemplo, do Tai Chi Sun, que é um Tai Chi que me interessava muito, e eu acabei por manuais, pelo manual, por exemplo, do mestre Sun Lutang, pelo manual escrito pela filha dele, a mestra Sun Jianyun,
e pela observação e pela repetição ao longo de meses, eu acabei aprendendo as formas clássicas da escola Sun. Então, o que eu posso dizer? Que, de repente, nesse processo, isso é uma coisa que eu estava até conversando com o professor Jorge Gefremovas, aqui de Curitiba, né, que é o grande representante do Kung Fu aqui na cidade, que para você aprender uma forma de Tai Chi ou de Kung Fu por meio de um manual, por meio de vídeos, é muito mais difícil, requer muito mais dedicação, requer muito cuidado, requer muita observação, muito mais do que se você aprendesse com um professor que, como um bom pedagogo, te pega pela mão e te carrega, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, já para não me estender muito, que você tendo dedicação, você estudando esses manuais por mais de uma fonte que você possa comparar, e se você tiver algum conhecimento de biomecânica, da arte marcial chinesa, eu acho que é perfeitamente possível você aprender e você ensinar. E digo mais, já um pouquinho passando para uma outra pergunta uma outra questão que vamos tratar à frente. Os manuais chineses de arte marcial, a partir do Xi Di Guan, lá no século XVI, que é um proto-manual, mas os do século XIX e do século XX, eles dizem com todas as letras que você pode, ou com todos os ideogramas, que você pode aprender sim à distância. Quer dizer, eles são, inclusive, de uma certa forma, precursores do ensino à distância, né? Tá certo? Passo a bola. Bom, então vamos lá. Como foi que eu comecei a ir atrás desses manuais, né? Bom, aproximadamente, acho que 10 anos atrás, foi que começou a me despertar um interesse por manuais de generais, esses manuais antigos não falo de manual aqui do século XX, eu estou falando de século XVI, século XVII, daí para frente. Então, eu comecei a buscar. Como começou isso, né? Bom, eu comecei no Shaolin do Norte também. Abandonei o Shaolin do Norte, depois de 16 anos. Hoje eu sou aluno do mestre Sai Wenyu, aluno de Qigong e Chuan. E isso já tem 10 anos também. Foi nessa época, quando eu comecei a treinar com o mestre Sai, que comecei a me interessar muito. Primeiro porque ele sempre dizia que a gente deveria aprender arte marcial, começar através das armas. Nas artes marciais chinesas, principalmente o estilo Xing Chuan ou o Pa Chi Chuan, eles falam que as técnicas de mão vieram da lança. E eu fiquei muito curioso por isso e comecei a correr atrás. Então, eu consegui acesso a diversos manuais, desde lá, como eu falei, do século XVI, e comecei a correr atrás do combate com armas, também, primeiro por conta de aprender a lutar de forma com armas, né, o combate com lança, com espada, todas as armas que a gente não tem essa tradição de aprender o combate com armas. A gente aprende formas, a gente aprende lutas combinadas, né, os Tuilien ou Toixá, como se chama, mas a gente não aprende a usar as armas em um contexto imprevisível de luta. Então, raramente se aprendem aplicações de armas, não é comum isso no Brasil, e mesmo, não sei como que é fora, mas no Brasil não é tão comum quanto é comum aprender aplicações de mão livre. Então, fiquei muito curioso por isso, e também as artes marciais que a gente tem hoje, muita gente fala que eram utilizadas nas guerras, né? A arte marcial chinesa é utilizada nas guerras, mas os estilos que a gente tem hoje, as artes marciais chinesas que a gente tem hoje, são, na verdade, artes civis, pelo menos a grande maioria delas, não as artes militares. E eu me interessei por buscar os métodos militares. Então, é aí que eu fui atrás desses manuais, e muitos deles, eu separei alguns aqui. Eu tenho alguns, os que eu tenho impresso, eles estão aqui do meu lado, depois eu mostro. Tem alguns que eu tenho só no meio digital, mas muitos desses manuais, eles foram feitos com o objetivo de deixar registros para gerações futuras.
isso lá no século XVI em diante. E também tem os manuais que são feitos, claro, para alunos do estilo, né? Muitas vezes alguns mestres escreveram pensando naqueles que já eram seus alunos para ter como se fosse um material de apoio, um material para lembrar de conceitos, de partes importantes, mas são dois estilos diferentes de manuscritos, de manuais. Esses voltados para os alunos, geralmente, os que eu conheço, eles trazem conceitos. E já esses que são voltados para gerações futuras poderem estudar através de documentos, esses já descrevem mais técnicas, alguns, em dado momento, eles começam a ter ilustrações. Uhum. E existe um ponto, mais ou menos, de ruptura, um momento que tem uma modificação na estrutura como esses manuais são construídos, que deixam de ser só para discípulos. Eles passam a ser escritos numa outra linguagem para poder acessar um outro público. Então, essa é uma questão, Jerônimo, desculpa, eu não quero te interromper. Mas pode interromper. Aponta o dedo para mim e diz assim, não, tá bom? Essa é uma questão que você está colocando, uma questão extremamente interessante. Por quê? Tenho a impressão de que um dos elementos, vamos dizer assim, que jogam um fator negativo sobre a difusão dos manuais entre nós, eu não sei como era na China, mas provavelmente foi assim durante algum tempo, é o caráter do